Aplausos ao Senhor, aleluias, glórias ao Senhor, amém? Pode se assentar, irmãos, glória a Deus, amém? Os irmãos parecem que estão necessitando de um café forte, parece que está assim com um pouco de sono, amém? Mas amado, que bueno poder estar aqui nesta manhã, quero felicitar cada família representada que ha venido em esta manhã, para poder receber esta ministração. Eu particularmente já fui bendecido um montão, porque todas as vezes, né, que me preparo delante do Senhor para poder entregar, né, algo da parte do Senhor, amém, eu sou o primeiro que o Senhor ministra, e isso é algo de grande bendição, amém. E nós outros vamos estar começamos hoje esta série falando sobre a família cristiana e vamos nos estender até o final de julho falando sobre esse tema. Vamos falar sobre instruções, na verdade, instruções para os cônjuges, né, os matrimônios, instruções para padres, instruções para hijos, instruções para as viúvas, instruções para os jovens solteiros, instruções para aqueles, na verdade, que estão se preparando, que querem casar. Então, será instruções generais, na verdade, dentro dos padrões que Deus estabeleceu para a família. Amém? Porque a família é uma instituição que foi instituída pelo próprio Deus, amém? E aquele que sabe como pode uma família funcionar bem, é aquele próprio que criou, não é verdade? O que criou é que sabe como pode funcionar bem, né? Como se tu tem um coche, não é verdade? Se der um problema, tu tem o quê? Tu tem que levar a uma concessionária, não é verdade? E às vezes você já vai um mecânico, não, agora não pode fazer nada, necessita de tal peça, tem que ir para a concessionária. Por quê? Porque foram os criadores do coche, sabem como funcionam as coisas. E quem instituiu a família foi a igreja. E principalmente observamos, na verdade, que em esses dias que nós outros vivimos, estão querendo dar uma outra cara para a família. Pero uma cara que não funciona. Né? Estão querendo añadir outros princípios, outros modelos de família, pero nós sabemos que não funciona. Amém? Não funciona. E até mesmo nós outros, amém, que somos crentes, se nós outros não se utilizar dos recursos disponíveis, né, de Deus para nossas vidas, nossa família tampouco vai funcionar bem. Porque a nossa preocupação tem que ser ter uma família que funcione bem. Ter uma família, na verdade, que seja um ambiente de felicidade. Uma família onde haja integridade entre os componentes da família. Amém? E por meio, na verdade, destas ministrações, né, nós queremos está buscando isso da parte do Senhor, né? Esse toque do Espírito Santo sobre nossas vidas, proporcionando, né, esta felicidade em nossos hogares, integridade entre, né, cada componente familiar e pressuposto unidade, que possamos ser unidos, termos comunhão como família, amém? E saber, na verdade, cuidar um dos outros. Amém? Em esta primeira ministração, nós outros vamos estar falando da família como a obra principal de Deus. Amém? Vamos estar abordando esse tema, a família como a obra principal de Deus. Vamos ao início de tudo, não é verdade? Para falar da família, vamos no início, quando Deus criou a família. Vamos hablar, né, um pouquinho da primeira família que foi estabelecida na terra. Gênesis capítulo 1, no versículo 27 e 28. Amém? Nossos irmãos também que nos acompanham online, amém? Que Deus les bendiga também, né? E creio que o Senhor vai estar falando em vossos corações, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E depois vamos ao capítulo 2, o versículo 7. Amém? Começamos capítulo 1 de Gênesis, o versículo 27 e 28. E disse:
E criou Deus ao homem a sua imagem, a imagem de Deus lo criou, varão e hembra los criou. E los bendijo Deus, e les dijo, frutificade e multiplicaos, llenai la terra e sujuzgadla, senhorade em los peces de mar, em las aves de los cielos, e em todas as bestias que se movem sobre la terra. Vamos ao capítulo 2, o versículo 7. Então Senhor Jeová Deus formou ao homem do polvo de la terra, e soprou em su nariz alento de vida, e foi o homem um ser vivente. E agora vamos ao versículo 18 do capítulo 2. E digo Jeová a Deus, não és bueno que o homem esteja solo, lhe harei ajuda idônea para ele. E para concluir o versículo 22 do capítulo 2. E de la costilha que Jeová Deus tomou do homem, hizo uma mulher, e la trajo ao homem. O 23. Dijo então Adão, esta es ahora osso de mis ossos e carne de mi carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Portanto, deixará o homem a seu padre e a sua madre, e se unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, por esse texto veremos como Deus ele formou o homem, como Deus ele instituiu, na verdade, a família, viu a necessidade de ter uma ajuda idônea para o homem, e Deus então, da costilha de Adão, forma Eva, e lhes bendijo, na verdade, disse frutificaos, e llenai la terra. Amém? Então, se vamos estar falando sobre esta obra de Deus em la família, vamos estar tratando, na verdade, de quais são os conceitos e atributos da família quando Deus estabeleceu a família, né? Porque Deus, ao estabelecer, ele derrou alguns atributos e conceitos, amém, para a família. Vamos também estar vendo como o nosso próprio Deus, ele se apresenta, na verdade, como um padre. E nós podemos ver que a própria relação de Deus para com seu povo, né? Vemos um Deus Padre, seu povo, seus filhos, na verdade, em um formato de família. E vamos ver como isso está associado, na verdade, a família está associada com a própria igreja e com os padrões divinos. Amém? E para concluir, vamos ver alguns exemplos, né, de famílias, né, que foram íntegras delante de Deus, que foram bendecidas por el Senhor. Amém? Nós estaremos, né, vendo que hoje vemos como que a família está sendo ameaçada, não é verdade? Há uma ameaça hoje sobre a família, sobre os padrões instituídos por Deus para a família, e mais do que nunca nós outros necessitamos, né, seguir como famílias cristianas em integridade delante do Senhor. Amém? Para o próprio bem-estar da nossa própria família. Hoje nós vemos como que o conceito do mundo a respeito de família está sendo distorcido. Vemos hoje em dia tantas manifestações, como por exemplo do orgulho gay, não é verdade? Esse formato, não é verdade, da ideologia de gêneros, não é verdade? E publicidade. Vemos esses movimentos feministas, né, que querem ser, não é verdade, e cumprir um papel que muitas vezes não foram chamadas. Então vemos, né, que a família, o qual Deus ele planeou, né, esta família, ela de certa forma está sofrendo ameaça em la sociedade, e isto é um perigo. Isto é um perigo, porque se a família ela é destruída, se os princípios, os padrões estabelecidos de Deus para a família é destruído, com certeza a sociedade será destruída também. A sociedade será destruída. Amém? E não haverá, na verdade, princípios, não haverá integridade, não haverá valores, não haverá respeito, e isso virá um grande caos, irá se tornar o mundo. Amém?
Então nós trataremos desses conceitos, essas normas que foram estabelecidas por Deus para quê? Para a bendição e a felicidade da família. Quantos querem ter uma família bendecida? Amém? Quantos querem ter uma família feliz? Como sempre falamos, não é verdade? É verdade, não há famílias perfeitas, mas há possibilidade, não é verdade, de ter uma família feliz, um lugar onde o Espírito Santo habite, onde o Espírito Santo produza, né, o gozo, porque é Ele que é o fundamento de toda a família. Amém? Eu alabo a Deus, meus queridos, né, porque conosco a Cristo, e puedo a cada dia buscar esses princípios, na verdade, juntamente com a minha família, para estabelecermos no seio de nosso hogar. Porque é estas coisas, na verdade, que vai manter a nossa casa, é o que vai manter a nossa família. Amém? É justamente esses padrões, esses princípios de Deus. É verdade que falhamos e por isso necessitamos buscar cada dia de Deus para melhorarmos. Falhamos às vezes como marido, falhamos às vezes como padres, falhamos como filhos. E temos a condição em Deus de estar buscando esta ajuda, este auxílio, não é verdade? Para melhorarmos a cada dia um para os outros. Amém? É igual, por exemplo, aí né, quando estávamos comendo, não é verdade? Nós nos reunimos na mesa e minha família, na verdade, estava aí protestando. Estavam protestando porque queriam mais tempo, que queriam, né, passear. Eu falei, glória a Deus, e isso é algo importante e é necessário. Pero também eu sei porque não é isso que vai manter e vai sustentar minha família. Porque eu sei o que vai manter e sustentar minha família será os padrões de Deus estabelecidos dentro dela. Amém? É claro que não podemos estar, é importante estarmos juntos em família, nos alegrar em família, passear em família, também é importante. Pero podemos fazer isso, e se não tivermos os padrões estabelecidos dentro do nosso hogar, o passeio, né, que deveria ser um momento de gozo e de alegria, vai se tornar em um tempo de tristeza, né, de raiva, não é verdade, e de peleia. Porque o que sustenta uma família é os princípios de Deus, é a palavra do Senhor. Amém? Então isso tem que ser, é o primeiro em nossas vidas. E as outras coisas, na verdade, Deus ele vai nos capacitando, vai nos ajudando para quê? Para poder estar melhorando cada dia. E nós temos, na verdade, que provocar isto. Temos que provocar que a nossa casa seja um ambiente agradável, que verdadeiramente o nosso hogar, nós podemos dizer que meu hogar é um hogar cristiano, que minha família é uma família cristiana. Por que esse tema família cristiana? Porque Cristo é o que reina em nossa família. Amém? Porque Cristo, Ele é o líder, Ele é o Senhor de nossa casa. E nós outros conduzimos nossa família segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E dentro dos conceitos, na verdade, que Deus estabeleceu para a família, nós vemos que a família é o que? Um sistema básico criado por Deus, que foi instituído no Éden. Logo no início da criação, Deus ele cria o homem e também institui a família. E para quê? Para a constituição da sociedade. Que a sociedade ela é constituída por quê? Por família. Primeiro Deus formou a família, e por meio da primeira família, se iria formar sociedades em la terra, com a procriação. Então assim foi, ou seja, Deus criou a primeira família para quê? Para que desse uma continuação para a procriação, para a continuação da raça humana. Então a família ela foi criada para um fim, para um propósito, que é para a continuação da raça humana. Por isso quando Deus ele ha hecho o homem, ele ha hecho macho e hembra. Por quê? Porque um dos propósitos da família é a procriação da raça humana. Porque imagine se derramos na verdade de ter filhos. As pessoas, todo dia, tem pessoas que estão morrendo. E vamos supor que nada tem filhos mais.
E todos os dias tem pessoas morrendo. O que vai passar? Vai chegar a um ponto que a terra vai começar a ser despopulada, já não vai haver pessoa. O ser humano vai entrar em extinção, como os animais em extinção, o ser humano vai entrar em extinção também. Não é assim ou não é? Então, um dos propósitos da família foi a procriação. Amém? Outra coisa, Deus lhe deu esta faculdade, a la pareja, não é verdade? E uma grande responsabilidade. Em Gênesis 1:18 que lemos, disse: e Deus los bendijo, amém? E lhe dijo: frutificai e multiplicaos e llenai la terra. E disse: e sojuzgadla e senhorá-la. Ou seja, é o homem, ele é a obra-prima de Deus pela criação. E Deus deu autoridade e poder, na verdade, ao homem para senhorar sobre toda a criação, para cuidar, para juzgá-la, toda a criação. Então, este é os parâmetros de Deus. E podemos observar que a importância que Deus dá à família, e o próprio Senhor Jesus, que muitos dos milagres de Jesus estão associados à família. Podemos observar, ele empeça o ministério, dando uma solução em uma boda, o ministério de Jesus. Eu já falei isso outras vezes, não é verdade? Quizás seria algo mais que chamava mais atenção, Jesus se pensar sobre o ministério ressuscitando Lázaro, não é verdade? Ou caminhando sobre as águas. Uau! Não, ele pensou em uma boda, cambiando, na verdade, a água em vinho. Então vemos, na verdade, como Jesus ele tinha uma relação com uma família, com a família de Lázaro, Maria, Marta. Vemos também Jesus, como assanado, la hija de um nobre, não é verdade? Então vemos o ministério de Jesus associado com a família, traindo uma bendição à família, traindo uma solução à família, famílias que estavam, na verdade, em problemas, em dificuldade. Então vemos Jesus em seu ministério sempre no meio de uma família, traindo uma solução para a família. E isto nos ensina, nos mostra a importância que Deus dá à família. Sim ou não? Isso, Jesus sempre estava comendo na mesa com uma família, estava aí falando com uma família, estava ensinando em uma casa com famílias. Então isso nos ensina, não é verdade, esta importância que Deus dá à família. Vamos estar falando sobre algumas atribuições da família, que Deus deu à família. E uma das atribuições que Deus deu à família, aponta aí que isso é algo poderoso. Primeiro, vida íntima conjugal. Essa foi uma das atribuições que Deus ele deu. Ou seja, isso quer dizer o quê? Uma vida íntima. O homem e a mulher iriam ter uma vida íntima. Amém? Sexualmente. Pero, isso aí é um detalhe. Esta vida íntima entre o homem e entre a mulher, Deus ele criou um padrão. Não é de qualquer forma. Vão e ter relação sexual e vai procriando. Não. Deus ele criou um padrão para que o homem e a mulher pudessem ter uma vida íntima e desfrutar desta vida íntima, que é o matrimônio. Amém? O matrimônio, não é verdade? Deus ele criou esse matrimônio e o primeiro matrimônio foi o próprio Deus que hizo. Sim ou não? Você quer que eu prove que foi Deus que hizo? Claro que não foi em um templo, não é verdade, ou no rusgado. Olha só o que diz, isso me chamou muita atenção. Em Gênesis 1:28 disse assim: e los bendijo Deus. Aí depois disse: frutificade e multiplicaos. Pero antes de Deus dizer ao homem frutificade e multiplicar, o que ele hizo? Bendijo, o que é isso? Deu a bendição, a união, ele bendeciu a união de Adão e Eva. E depois diz, frutificaos e multiplicaos. Porque a vida íntima, sexual, ela tem que ser bajo esta bendição.
A vida íntima, ela só é bendição quando ela é bendita por Deus. É por isso que o homem e a mulher, antes de instituir na família, antes de ter uma relação íntima, sexual, tem que receber a bendição de Deus. Uma pareja não pode começar uma família sem a bendição de Deus. Porque às vezes muitas parejas, na verdade, muitas famílias não dão certo. E hoje em dia tem essa mentalidade, na verdade, que não vamos casar porque se não dá certo, né, não tem burocracia, não é verdade? Se não der certo. Isso é uma mentalidade totalmente mundana. Porque se o homem e a mulher, eles se unem com os princípios estabelecidos por Deus, amém? Para verdadeiramente constituir uma família, para se amarem, para se proteger, para se cuidar uns aos outros, dá certo. Porque a questão de dar certo é justamente, na verdade, vai depender de nossa atitude, da atitude do homem e da atitude da mulher delante de Deus, para dar certo ou não. Então, por isso que é muito importante termos essa bendição. Então, assim, nós outros que somos cristianos, queremos constituir uma família cristiana, como vamos constituir uma família cristiana? Tem quantos solteiros aqui? Levante a mão. Só tem Josué. Quem é solteiro? Quem é solteiro? Uma pessoa solteira é porque não tem nenhuma pareja. Quem é solteiro? Né? Então, se os solteiros vai constituir uma família, como se deve constituir? Primeiro, empiece a orar para que Deus prepare a pessoa certa. É a primeira coisa. Empiece a orar para que o Senhor prepare a pessoa certa. Porque pode ter certeza que vai aparecer muitas pessoas que não é essa que Deus tem para a tua vida. E pode observar que na Bíblia há lista de pessoas no qual um cristiano não pode se relacionar. Habla do jugo desigual, né? Não se relacionar com uma pessoa que tenha o jugo desigual. O que é isso? Ou seja, tu és uma cristiana, um cristiano ou uma cristiana, tu vai se relacionar com uma pessoa que és do mundo. Vai se relacionar com uma pessoa, na verdade, que é um burro, que é um buracho, por exemplo, ou é um drogado. Porque atenção, quando um homem ele casa com a mulher ou vice-versa, quando casamos, nós estamos casando com tudo que a pessoa carrega na espalda. Se é um buracho, tu está casando com um buracho. Tu está se unindo com um buracho, tu vai ter que compactuar com um buracho. Se a pessoa casa com um criminoso, então vai estar compactuando com um criminoso. Atenção que lemos aqui que Jesus disse que eles se casaram e se tornaram o quê? Uma só carne. Então tudo de malo que o outro hace, tu está compactuando quando tu casa. Tu acaba compactuar. Por quê? Porque quando casa é uma só carne. Então, tudo aquilo que a pessoa está traindo vai vir sobre a tua vida também. Então, temos que ter noção. Então, porque orar a pessoa certa, que seja uma pessoa temerosa a Deus, que teme ao Senhor, uma pessoa, na verdade, que teme ao Senhor, pode ter certeza que vai te buscar a ser feliz. Busque casar com uma pessoa que seja feliz. Porque muitas pessoas pensam, eu vou casar para ser feliz. Não, tu tem que ser feliz para poder casar. Porque se você é feliz e quando tu casar, tu vai fazer o outro feliz. Se tu não é feliz, tu vai casar, vai tornar o outro infeliz também. Então, seja feliz antes de casar. Se tu não é feliz, então não case. Busque primeiro ser feliz. Amém? E sabemos que a felicidade vem de quem? De Jesus. A felicidade é de Jesus. Amém? Igual, por exemplo, tem pessoas que eu vou casar para ter relação sexual. Depois que tem um pastor no Brasil que fala que depois que a gente casa, o que a gente menos hace é relação sexual. Então, se é um outro ponto que é uma motivação totalmente errada. Vale? Então, se
Primeiro oramos, apareceu lá a pessoa. Não, eu penso que essa pessoa. Então agora tu vai orar para pedir confirmação. Senhor, é esta pessoa. E com respeito, né? Quando aparece o noivo, com respeito. Sem avançar o semáforo, né? O sinal. Esperar um momento com respeito, não é verdade? Fazer um voto, não é verdade, um outro não, nós estamos aqui nos guardando. Igual, que coisa bonita, né? É igual, por exemplo, para os jovens solteiros, se guardar para seu futuro cônjuge, né? Igual, por exemplo, a mulher se guardar para o seu futuro marido, o marido se guardar para a sua esposa. Claro, isso no mundo se habla disso, você tá o que louco, o que te passa, não sei o que e tal. Pero nós outros não caminhamos segundo o mundo. Nós outros caminhamos segundo a vontade de Deus. Imagina, antigamente, isto era muito sério, igual, por exemplo, a mulher, ela geralmente ela se guardava para o homem para a mulher, nos tempos antigos. E pode observar que os matrimônios e as famílias antigas, elas permaneciam muito mais do que as atuais. E o que tem passado? Porque os padrões que eles estabeleciam, que eram padrões bíblicos, não é verdade? Funcionava e funciona. A questão é que cambiamos, na verdade, os padrões e queremos que funcione, que possa funcionar, e não vai funcionar. Então, se isso é uma dádiva de Deus, então se a vida íntima do cônjuge, né, tem que ser barro la bendição de Deus, por um matrimônio, saber esperar, né? Um jovem solteiro não tem que estar quedando com um, com outro, aí vou provar aqui, vou provar ali. Não, é orar e Deus vai aparecer, a pessoa certa vai venir. Que é bueno que toda a vida uma pessoa só se envolva sentimental com uma pessoa solamente, e essa pessoa será sua esposa ou seu marido. Que bueno! Porque tantas pessoas já empeçam um matrimônio, né, emocionalmente destruído, porque já passou com tantos relacionamentos que não deu certo, aí uma frustração, aí uma herida no coração por causa desses relacionamentos que não deu certo. Eu conheço muitas mulheres que não querem mais se envolver com nenhum homem. Por quê? Porque se relacionou com malas pessoas, que aí tinham muito dano em vossos corações, e agora já não querem se relacionar com nada. Então o melhor é saber esperar o tempo certo, e orando ao Senhor, e quando aparecer a pessoa, amém, pode ter certeza, vai haver um testificado de Deus, e aí tu avança. Se casa, aí casou, aí sim, vai desfrutar dessa relação íntima, sexual, amém? É dessa bendição, não é verdade? Que Deus ele derrou para o homem, amém? Outra atribuição que Deus dá à família é a propagação do gênero humano. Esta foi um dos propósitos de Deus para a pareja, a generação de filhos, lo que é uma grande bendição e também uma responsabilidade, amém? Então Deus, ao instituir a família, outra atribuição foi a propagação, amém, do gênero humano. Foi como eu estava falando inicialmente. Uma família, ela só pode ser constituída com um homem e uma mulher. Se duas pessoas não cumprem essa atribuição de propagação de gênero humano, não pode ser família. Agora estão dizendo que sim, que podem, mas não podem. É por isso que tem muita gente que está casando com o seu próprio perro. Outro dia eu vi um vídeo, uma reportagem que a mulher, ela casou, parece com uma bicicleta que ela tinha lá nos Estados Unidos. Você mira assim, parece coisas de louco, não? Com uma coisa, um bem material, tem pessoas que casam, e fazem contrato e tudo, que casam com um bem material. Pero isso não pode ser família. A família tem que ser, não é verdade, de distintos sexos, o qual tem possibilidade, né, de propagação do gênero humano. Amém? E agora, preste atenção em uma coisa, eu quero tocar aqui um pouco em um ponto muito importante, que é a questão
de ter filhos, na verdade, porque às vezes se um homem e uma mulher se casam e às vezes um quer ter filho, outro não quer ter filho. E aí, o que ia ser? Não é verdade? Casou, um quer, outro não quer. E aí, o que vamos a ser? Então, temos que ir para a Bíblia. O que a Bíblia ela diz? Ela diz que a mulher, a mulher, o corpo dela já não pertence mais a ela, e sim seu marido. E diz ao marido que o corpo dele já não pertence a ele, sim sua mulher. Então, a pessoa quando casa, a decisão de um matrimônio de não ter filho tem que ser dos dois. Se não há concordância, estão em desobediência a Deus. Se nenhum matrimônio, igual por exemplo, a mulher quer o filho e o homem não quer, o homem ele tem que ceder e tem que ter o filho. Porque tem que ter concordância. Porque Deus ele criou para propagar. E para não propagar tem que ter a concordância de los dois. Tem que ter a concordância de los dois. Se não há a concordância dos dois, então tem que ter o filho. Por amor ao outro. Não, eu não quero, mas por amor ao outro, ora, e Deus vai poner no coração o desejo de ter o filho. E às vezes, não querem ter filho pensando no material. Ai, que o mundo está assim. Ai, será que eu vou ter condições de manter? Às vezes, as justificações, não é verdade, para não ter filho, não tem peso algum. Não justifica nada. Amém? Agora, é claro, é uma grande responsabilidade. Por isso que, quando o matrimônio decide ter o filho, tem que ter a consciência do que vai estar tendo uma criatura, não é verdade? E esta criatura vai ter que ter cuidados. Essa criatura vai ter que ser amada. Esta criatura depende, dos padres 100%. Então, tem que ser algo consciente. É por isso que tem que ir devagar. Se casou, antes de casar, já começa a pensar, quando vamos ter filho? Daqui quantos anos? É algo que já tem que planear. É no início. Eu não aconselho ter no início. Os que vão casar no início. Por quê? Porque os outros estão aí se conhecendo, o homem e a mulher, está se conhecendo. É um tempo que vós outros tem que se dedicar um ao outro, se conhecer, madurar. Entende? E se chega um filho logo, então será dois problemas, porque o primeiro problema é quando casa, que aí vamos ver o defeito do outro, não é verdade? Que até então é só maravilha, não é verdade? Oh, que bueno, oh, aleluias. E quando vai viver debaixo do mesmo teto, vamos estar sacando também o pior que o outro tem, e descobrir o que o outro tem de verdade. Porque só quando convivimos com as pessoas que conhecemos. Então, se imagina, a pessoa casou, já vai ter essa dificuldade. Aí logo em seguida vem um filho, porque claro, quando vem o filho, o homem e a mulher já não vão viver mais para os dois, e sim os dois para o filho. Então, primeiro madura, para depois ter o filho. Amém? Mas não pode deixar madurar muito, senão a fruta cai. Se madurar, não é verdade? A pessoa, com 40, 50 anos, vamos ter um filho. Já não tem nem paciência mais, na verdade. Tem que ser no momento certo, Espera aí uns 5 anos de matrimônio, não é verdade? Desfruta o matrimônio. 5 anos aí já está bem estabelecido. Dizem que os 3 primeiros anos são o pior, Que é aquela fase de adaptação. Então, com 5 anos está bem. Amém? Seguindo adelante. Outro atributo também é a subsistência. É o cuidado mútuo, ou seja, cada um é responsável por o outro na família. O homem ele é responsável por sua esposa. A esposa é responsável em cuidar ao marido. Amém? La pareja é responsável em cuidar de los hijos. E os filhos também são responsáveis de cuidar de los padres. Amém? Por isso, nós outros, como padre, temos que fazer o melhor para nossos filhos. E os filhos também, quando os padres se tornarem maior, tem que fazer o melhor para eles. Não é abandoná-los. Escutou, Esther? Não é abandonar. Não é abandonar como muitos fazem, E é muito triste, que tem muitos filhos
que passa meses e meses e meses e não vai fazer uma visita ao seu padre, não vai fazer uma chamada ao seu padre ou sua madre. Isso é muito triste. Abandono total. Tem uns que põem na residência e aí já queda, só vai quando morre, aí sim vai para enterrar. Então, se a subsistência é o que? É o cuidado que um tem que ter pelo outro. Outro atributo que Deus ele derrou para a família é a educação. Amém? A Bíblia disse que os hijos são herança do Senhor, Salmo 127, 3. Os hijos são herança do Senhor. E dentro dessa educação familiar, é tão interessante que tanto o homem ensina a mulher, como a mulher ensina ao homem. Quando os dois vão se relacionando barro na direção do Espírito, né, o esposo vai aprendendo com a sua esposa, a esposa vai aprendendo, e eles vão o quê? Eles vão se encarrando. Né? É como se fora aquelas pecinhas que põe aqui, o quê? Um puzzle, né? Puzzle, né? Que vai ponendo assim, quando estão novos, às vezes é difícil, na verdade, para encarrar, pero à medida que vai utilizando, já encarra fácil. E assim é o matrimônio. O matrimônio, à medida que vamos convivendo, barro a direção do Espírito Santo, então vai se ajustando e cada vez vai se tornando aquilo uma só carne. Quase que os dois já pensam a mesma coisa quando vai passando. Né? Eu e a Juscelia temos vivido isso, às vezes tendo que fazer uma coisa e que eu penso, não falei nada a ela, é a mesma coisa que ela está pensando. É uma sintonia, uma coisa tremenda. Isto vem o quê? Com a madurez, barro a direção do Espírito Santo. Então vamos aprendendo e vamos melhorando, né? O homem hace sua esposa melhorar e a mulher hace o seu esposo melhorar. Vamos ajudando um ao outro a melhorar cada vez mais. E por meio disso também temos o que educar nossos filhos, porque é bendição, os filhos é bendição, é herança do Senhor. Amém? Os filhos não são simplesmente um acidente biológico. Tem muitas pessoas, na verdade, que pensam que o filho é um acidente, os filhos são um acidente biológico. Ai, eu não pedi, ai, que avenida. Não são herança do Senhor. E mesmo se tu não planeou e avenido, continua sendo herança do Senhor. Porque um regalo muitas vezes não pedimos, na verdade, chega. É se preparar. Agora, eu disse também que é uma responsabilidade muito grande. E disse que cada filho, ele nasce, cada filho quando nasce, e é admitido, né, em la família, ele necessita de 5 coisas fundamentais. O primeiro, o amor, ensinança, correção, inspiração e exemplo. Todo filho, ele tem um corpo que necessita ser cuidado. Né, limpar aí a caquita e tem que cuidar, dar o banho, na verdade, da comida. Tem um estômago que necessita ser alimentado, o papazito vai trabalhar para dar comezito para tu filho, na verdade. Aí uma personalidade para ser formada, tu tem que dedicar tempo para poder instruir, ensiná-lo, porque se tu não loasse, outros vão loacer. Amém? Tem que instruir, formar a mente, educá-lo. E também és uma vida para que tu possa levar a Cristo. Cada filho é uma vida, o qual os padres têm que levar a Cristo. Amém? Então todo filho necessita de amor, necessita de ensinança, necessita de correção, necessita de inspiração e necessita de exemplo. Todo filho. Amém? E um outro atributo é a proteção. A família é uma forma de se proteger um ao outro. Amém? Antigamente, na verdade, as famílias tinham aí 20 filhos, né? Eram famílias numerosas. E por quê? Por causa desse termo, la proteção. Porque uma família grande, imagina uma família grande, todos trabalhando no campo, na verdade, ajudando. Então a carga se torna mais leve. E quando o adversário bater na porta, a família grande vai fazer frente ao adversário também. Epa! Então, a família também é um atributo que Deus, ele criou, e o qual temos que nos proteger uns aos outros. Amém? Tem que haver proteção. E às vezes eu vejo, às vezes muitos matrimônios, às vezes a mulher falando mal do marido.
Eu conheço muitas mulheres que começam a falar mal do marido, aquele é isso. E, pelo amor de Deus. Nós outros temos aqui bendecê-lo, e mesmo que está fazendo alguma coisa que não está bem, isso não dá direito de sair falando mal do marido, ou o marido falando mal da esposa, ou o padre falando mal dos filhos, ou os filhos falando mal dos padres. Não, nós temos que nos proteger e nos cuidar. Aí eu estava falando com Josué. Aí Josué até comentou algo muito, muito bonito que eu achei, que ele disse, né, que quando nós outros amamos, nós suportamos, na verdade, às vezes os defeitos uns dos outros. Por causa do amor, às vezes a pessoa tem algum ponto, na verdade, que falha, na verdade, pero por amor a gente suporta. O amor nos hace suportar, e a Bíblia diz, na verdade, que devemos suportar uns aos outros em amor, em boas obras. E lá a família uma, você tem que suportar, né? Sua esposa suporta seu marido, suporta seus filhos suportam seus padres, por amor. Amém? Aleluia. Então, proteção, aleluia. A família tem que ser um ambiente propício e acolhedor para os filhos, para que os filhos recebam, né, o afeto, cuidado de seus padres, de seus irmãos maiores, os mais pequenos receber esse amor também, né, dos seus irmãos maiores, porque quando chega uma vida em uma casa, é uma vida nova. Então o hogar tem que ser um ambiente de amor. Para quê? Para que esta vida, essa criatura que está vindo, possa receber este amor dos padres, dos irmãos maiores, este amparo, esta proteção. Isso é tão bonito, não é verdade? Então tem que ser esse ambiente de proteção, e não é só proteção física, proteção também, na verdade, espiritual, proteção sentimental. Amém? Então aqui são os atributos. Agora, quando nós falamos, né, de família, nós vemos que o próprio Deus, quando ele habla, né, das coisas espirituais da igreja, ele também habla como família. Nós podemos observar que o nosso Deus, ele se apresenta como Padre. E deixa-me dizer algo aqui também muito importante na questão do ser humano reconhecer a Deus como Padre. Quando uma criatura que vem a este mundo, ele não tem uma identidade paterna, vai ter muita dificuldade de reconhecer Deus como Padre. Por quê? Porque não teve uma imagem paterna. É por isso mesmo que aquelas pessoas que já são divorciadas, né, separadas, né, tem que ter uma amistade. O homem e a mulher, mesmo separados, tem que ter uma amistade por causa do filho. Porque tem, uma coisa muito mala é quando as madres começam a falar malo, né, para tu filho de seu padre. Isso é terrível. Porque estão separados, na verdade, e quer denegrir às vezes a imagem do outro e começa a falar malo. Por mais malo que seja, na verdade, é padre de seu filho. E tu tens, na verdade, que ensinar seu filho a respeitá-lo. Porque tu não fazer isso, ele vai ter dificuldade de reconhecer Deus como Padre. Amém? Porque nós temos que saber separar as coisas. Igual, por exemplo, se é padre do seu filho, pode ser um ladrão, mas é padre do seu filho. Claro que tu vai ensinar ele, olha, o que seu padre é hecho, está muito malo, pero é seu padre. E tu tem que honrar ele, independente do que ele hace. E o que é honrar? É reconhecer, não, este é meu padre. E amá-lo. E fazendo assim, podemos fazer até a diferença na vida dele também. Amém? Então, nós temos na Bíblia essa imagem de Deus como Padre. E podemos observar que a Bíblia ela habla de Deus como Padre, um Padre cuidadoso, que provê e provedor. Amém? Ele é provedor e que jamais falha. Deus é o nosso Padre, provedor que jamais falha. Amém? Mira, a palavra do Senhor em Mateus 6,26 diz, né? Mirades para as aves dos céus, que não sembrem, não cegam, nem recorrem em graneiros, e vosso Padre Celestial las alimentam. E pergunta, né?
Não vale vós outros mais, muito mais do que Eias? Não vale vós outros muito mais do que as aves? Se Deus cuida das aves do céu, Ele não vai cuidar de nós outros? Ele é um Padre amoroso que cuida de nós outros. Nós outros simplesmente temos que confiar em Ele. Amém? A Bíblia também habla, né? Em João 3,16, demonstra o amor desse Padre. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para venir, né? Para morrer por nós outros. Olha só, que demonstração de amor de Deus, Padre para com nós outros. Só que a gente já vê que não temos que ter dúvida disso. Vemos também que nosso Padre Celestial, ele é um Padre que disciplina. E por que disciplina? Porque ama. Porque quando Deus nos disciplina, não é simplesmente para ele, não, eu que sou a autoridade vou te disciplinar. A disciplina, ela serve para nos livrar do mal. Quando estamos indo a um caminho mal, então Deus vai nos disciplinar para o quê? Para cambiarmos o caminho. Porque empezamos um caminho mal, então Deus vai disciplinar. Epa, não é por aí, é por aqui. Então a disciplina é para quê? Para estarmos no caminho correto, o caminho de bendição. Por isso que diz, hijos, honrai vossos padres. E é o primeiro mandamento, né, com promessa, porque isso vai te dar dias sobre a terra de paz e vai prolongar os seus dias. Amém? Então há uma promessa poderosa. E também vemos Deus como Padre perdonador. Como Ele nos perdona? Mirra, isso tudo é o quê? É um reflexo para as famílias constituídas aqui na terra. Né? A gente podemos observar, temos lá a história de Lucas 15, a partir do 11, que habla sobre o filho pródigo, que pegou a parte de sua herança, se foi, e quando se arrependeu e volveu, o que o Padre é isso? Ele perdonou. E aqui é um exemplo para nós outros. Nós outros não vamos perdonar uns aos outros como família, não vamos perdonar nossos filhos, o marido não vai perdonar sua esposa, a esposa não vai perdonar seu marido. Sim, devemos perdonar uns aos outros, porque Deus, Ele é um Padre perdonador, e também é um Padre conciliador. Ele reconcilia. O próprio filho pródigo, na verdade, ele volveu, perdonou e reconciliou. Ele reconciliou novamente ele na família. Fala, não, tu és meu filho. Né? Mandou fazer uma festa, pôs um anilho, renovou o pacto, reconciliou. Então tem que ter reconciliação também. E Deus é aquele que nos reconcilia, Deus Padre. Amém? E por último, nós temos também alguns exemplos de famílias da Bíblia que são de grande bendição para nós outros, são exemplos para nossas vidas. O primeiro foi Noé. A mim me encanta quando eu leio, na verdade, a história de Noé. Em Hebreus diz, mira o que Hebreus 11:7 diz: por la fé Noé, sendo advertido por Deus acerca delas coisas que aún não se veiam, com temor preparou na arca para a salvação de sua casa. E disse, por lo qual condenou ao mundo e chegou a ser herdeiro de sua justiça, que é segundo a fé. E mira, fíjate uma coisa, quando Deus ele chama Noé, Noé já era uma pessoa maior, e seus filhos também já eram homens formados, e mesmo assim os filhos respeitou ao padre. O padre já sendo uma, que às vezes os filhos, meu padre é maior, já é um velho, que não sei o que, não, respeitou, porque sabia que ele era um homem de Deus. E quando disse, Deus falou comigo, e me disse, né, para construir um grande barco, e não chovia, era uma loucura, na verdade. Uma loucura. Imagina o teu padre te falou, aí, vamos agora, isso e aquilo, e te falar uma coisa que foi o que não é isso. E os filhos e a esposa também estiveram ao lado. Bom, se Deus te falou, eu creio. Mônica, se Rosa diz, mãe. E creu. Então isso chama muito nossa atenção. Esse respeito, esta obediência, na verdade, né, dos filhos, da esposa que tinha por Noé como homem de Deus. É claro, é por isso que nós outros como homens,
Nós temos que nos posicionar delante de Deus, amém, como líderes espirituais de nossa casa e dar o respeito, dar o amor para sermos respeitados. Porque muitas vezes também muitos homens não têm o respeito em seu hogar, porque não lhe dá o respeito. Porque não há-se por onde. Então, nós outros como homens, né, nós somos chamados para ser líder, para ser sacerdote. Nós temos, né, além de estar provendo, né, o alimento em nossa casa, de prover a proteção de nossa casa, os cuidados, nós temos que prover também a vida espiritual para a nossa família. Temos que ser líderes e sacerdotes em nossa casa e conduzir nossa família para Deus. Nós temos que nos posicionar como homem, né? A esposa não precisa chamar o homem para, vamos para a igreja, vamos orar. Não, é o homem que tem que tomar a iniciativa, é ele que é o sacerdote. É o homem que tem que dizer, sim, a gente vamos fazer assim, vamos fazer assada, o que lhes parece. E todos falar e entrar em uma concordância. E Noé que era este homem, o qual sua família lhe respeitava. E quando, né, Deus deu esta visão, todos disse, não, estaremos contigo para construir essa arca. É uma loucura, mas estaremos contigo. Isso é bonito, hein? Que coisa bonita. Amém? Aleluia. Se for em muitas famílias, se tu vai fazer solo, porque isso é... Eu não vou me meter isso não, isso é loucura. Imagina ainda todos, né, vindo e burlando. Este velho construindo um barco. E todos burlando e eles aí construindo. Foi o papá que disse, foi meu esposo que disse, e vinha todos burlando. Imagina a cena. Pero eles tinham segurança daquilo que ele estava dizendo era certo. Amém? Outro exemplo foi Josué. Outro exemplo de família. Em seu último acto, né, hecho público, né, Josué, ele tinha uma família temerosa a Deus. E ele disse, mira, vós outros escorreis a quem vai servir, pero eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família de Josué, estive com Josué. Não, nós vamos estar servindo a Deus. Mesmo que lá a gente não quer saber de Deus, pero nossa casa, sim, vamos estar servindo. Imagina os filhos de Josué, sim, papai, vamos servir. A esposa, vamos estar servindo ao Senhor, sim. Eles não querem, mas nós outros vamos servir. E nós outros, como família cristiana, temos que ter isso em mente. Porque vamos ver muitas famílias entregues aos prazeres deste mundo. Muitas famílias, né, que eram cristianas e agora estão apartando. Né, vamos estar vendo, porque esses são os últimos tempos. Agora, qual é a nossa posição como família? Independente que vemos outras famílias, né, tomando caminhos malos, nós temos que manter nossa posição delante de Deus. Porque cada um vai prestar conta de si delante do Senhor. Amém? Cada um vai prestar conta. E por último, né, um outro exemplo também de família, foi lá a família de Timoteu. A mim me encanta o testemunho que Pablo dá da família de Timoteu. Né? Em 2 Timoteu 1:5 diz, traindo a memória, a fé não fingida que há em ti, la qual habitou em tua boila loida, e tu madre Eunice, e estou seguro que também em ti. Mira o testemunho que Pablo dá da família de Timoteu. Fala, mira, esta fé, que eu estou seguro que está em ti, né? Que estuve primeiro em sua avó, sua madre, agora em ti. Foi passando, né? Generações. E é isso que nós outros, na verdade, como família, nós outros como pai, temos que ensinar nossos filhos, para que nossos filhos ensinem, né? Para seus filhos, e assim sucessivamente. Temos que viver uma fé não fingida. E quando Pablo diz, né, uma fé não fingida, porque há fé fingida, irmãos. Por isso que ele fala uma fé não fingida. Por quê? Porque há fé fingida. Amém? Há muitas pessoas que vivem de aparência, que fingem uma fé que não tem, que fingem ser uma família cristiana, mas não são. Se habla, né, de Deus, se habla disso e aquilo, pero não vivem os padrões e os princípios de Deus em sua casa. Uma fé fingida. E pode ter certeza, né, que os nossos filhos, eles estão vendo se os padres vivem uma fé verdadeira ou vivem uma fé fingida.
Nossos filhos estão vendo. E isso vai determinar se eles vão seguir essa fé ou não. Porque em general, quando os hijos, eles miram os padres que têm uma fé fingida, eles não vão querer esta fé. Porque é uma fé fingida. E se uma pessoa, né, um matrimônio tem uma fé fingida, como vai transmitir uma fé genuína para os hijos se tem uma fé fingida? Porque eu posso dar a meus hijos aquilo que eu tenho. Eu não posso dar nada mais daquilo que eu tenho aos meus hijos. Se eu tenho uma fé verdadeira, eu vou dar uma fé verdadeira. Se eu tenho uma fé fingida, eu vou dar uma fé fingida a eles. E se eles recebem uma fé fingida, com certeza eles não vão seguir no caminho do Senhor. E tão pouco vão ensinar os seus filhos a estar no caminho do Senhor. Porque foi o que eles aprenderam. Amém? Bueno, vamos estar aqui, vamos pôr de pé em nome de Jesus para poder orar. Né? Espero que essa ministração pode ter sido de grande bendição a cada vida, a cada coração, a cada um que nos assiste também online. Amém? E que possamos com isso, na verdade, aplicar esses valores, essas ensinanças em nosso coração e buscar fazer a diferença. Vamos buscar ser melhor. Amém? O conselho que eu dou e a hora, nós ouvimos, não recebemos essa ministração, agora tem aquela pergunta, e agora que irei a ser? Qual será minha atitude daqui para adelante? Amém? Eu penso que para esse primeiro encontro seria muito interessante sentarmos em família em nossa casa e empezar a ser um sondeio, né, uma recapitulação dos princípios que estão sendo estabelecidos no hogar. O que fazemos em nosso hogar que tem trago edificação para nosso hogar? E o que está se fazendo no hogar que não está traindo edificação? Porque com certeza, se cada um de nós outros estiver, na verdade, pensando e fazer essa recapitulação das coisas que passam em nosso hogar, vamos ver que muitas coisas que fazemos em família que tem sido prejudicial. E se está sendo prejudicial, o que temos que fazer? Vamos cambiar para uma coisa que traz edificação. Amém? É como eu disse, queridos, nós temos que provocar as coisas. Porque solamente estar aqui e ouvir, isso é o princípio. É o princípio. Pero temos que buscar e pôr em obra tudo isso. Amém? E um bom começo é orarmos a Deus, ao Espírito Santo, para nos ensinar, para nos ajudar a ser melhores uns para os outros. Amém? Tudo na vida empeça dentro de casa. Sabe por quê? Em la igreja muitas vezes há desunião? Porque em las famílias não há união. Sabe por quê? Às vezes saímos por la calle e vemos tantas pessoas indiferentes, com o sofrimento, né? A falta de amor. E sabe por que isso? Porque nas famílias não há amor. A igreja, a sociedade é um reflexo de cada família. Amém? Sabe por que muitas vezes, né, somos vazios de Deus, venimos na igreja e continuamos vazios? Porque em nossa casa somos vazios. Porque em nossa casa não há um altar, em nossa família não há. A família é o reflexo da igreja, a família é o reflexo da sociedade. Então tudo é a mesma expressão, é de dentro hacia fora, é da família hacia fora. Aleluias. Os princípios que estabelecemos em nossa casa, ele é aplicado em nosso dia a dia, em todos os lugares, em la igreja, no trabalho, em la escola. São princípios que impeçam em nosso hogar, que são estabelecidos nas demais coisas. Tudo se impeça em hogar, tudo se impeça em la família. Temos que saber, nós outros que temos ninhos, eles estão sendo formados e nós outros padres somos responsáveis para ajudá-los nesta formação do vosso caráter.
Porque podemos formar um anjo, como podemos formar um demônio. Podemos formar uma pessoa que vai fazer a diferença na sociedade. Podemos formar também uma pessoa que só vai trazer prejuízo para a sociedade. Tudo empeça em la casa, em la família. Então este primeiro encontro, né, uma boa oportunidade para fazer uma reflexão, né, de como estamos procedendo. Amém? Que os matrimônios cheguem em casa, abram entre si, né? Tu que estuve aqui nesse encontro, se tu vê que em sua casa tem coisas que está mal, chama seu padre, chama sua madre, chama sua esposa, chama a família, chama os cabeças da casa, fala, mira, o Senhor falou isso no meu coração e tal, vamos nos esforçar, vamos orar para poder cambiarmos isso, para sermos melhores. E tu verás a mão do Senhor, Branco. Não é fácil, irmão, claro que não vai ser fácil, amém? Porque tudo tem o seu preço, pero depois vai ser recompensador. É recompensador quando pensamos ver o ambiente de nossa casa cambiando, quando vemos a relação, né, entre cada um dentro da casa cambiando, né, uma relação de amistade, de amor, de afeto, de proteção. Isso tudo é muito gratificante. Amém? Veremos que iremos ter gozo de estar em nosso hogar. Quando chegarmos em nosso hogar, podemos dizer, né, me dulce hogar. Amém? Como se nosso hogar for um trocito do céu, um lugar onde nos sentimos bem, nos sentimos amados, nos sentimos protegidos. Então temos que buscar isso para a nossa casa. Pero para isso necessitamos estar unidos para essa tarefa, para proporcionar esse ambiente sobre a nossa casa, para que os valores e os padrões de Deus, amém, cada dia seja estabelecido em nosso hogar. Amém? Cerre seus olhos neste momento, vamos estar orando. Aleluias. Santo, santo é teu nome, Padre. Aleluia. Empece agora nesse momento a pensar em algumas áreas que podem ser cambiadas, que necessitam de câmbio em sua casa. Pense agora em algumas áreas, né, personal, que tu necessita cambiar para atrair um ambiente melhor em sua casa. Quizás necessitamos também cambiar algumas áreas da nossa vida. Às vezes a forma que estamos procedendo, actuando, tem traído malefício para a nossa família, para a nossa casa. Então, se vamos pensar sobre isto, vamos pôr delante de Deus, para que o Espírito Santo possa estar obrando e cambiando em nosso ser o que for necessário. Padre amado e querido, eu quero te dar graça. Graça, Senhor Deus, por cada família representada, que se encontra aqui na igreja. Também, Senhor Deus, a família representada que está nos acompanhando online neste momento. Que o Senhor pode visitar, o Senhor pode a hora, Padre, tocar. O Senhor pode estar fazendo lá obra, Senhor Deus, na vida de cada um deles. Toma, Senhor Deus, toma os matrimônios. Que o Senhor pode, Pai, trazer para essa estrutura, Senhor Deus, para o matrimônio, Senhor, que é o princípio da família, Padre, para que esses matrimônios sanos, saudáveis, Deus, pode atrair também, Senhor Deus, aleluia, para vossos filhos, bendição, Padre, obra, Deus, com poder e com autoridade sobre cada família. Queremos, ó Padre, levantar este altar, Padre amado, onde, Senhor Deus, os princípios, os padrões que o Senhor estabeleceu desde o início, Pai, no Éden, podem estar sobre nossa casa, sobre nosso hogar, Padre. Que, ó Senhor, que o marido, Senhor Deus, sua esposa, possam saber viver, Pai, em amor, um para o outro, em unidade, em comunhão, Senhor Deus. Bendiga, Senhor Deus, cada matrimônio, Senhor. Aqueles que estão vivendo, Pai, em peleias, aqueles que não estão conseguindo, Pai, ter, ó Pai, harmonia, Senhor Deus, entre si, que o Senhor possa trabalhar nos corações,
corações, que o Senhor pode quitar toda a ira, toda a falta de perdão, Senhor, vai quitando, Senhor, dos corações, para que haja essa reconciliação, para que haja este amor, este perdão, Padre, em cada matrimônio, e que isso pode ser transmitido também para nossos filhos, ó Padre. Padre Santo e querido, eu quero bendecir neste momento, como sacerdote, Padre, aleluia, desta casa. Eu quero, Senhor Deus, estar bendecindo a cada família aqui representada, Padre. Ó Senhor, porque somos também uma família em Ti, Senhor. E que possamos, ó Pai, fazer a diferença, Padre, em sua igreja, possamos fazer a diferença nessa sociedade como família, Padre, que possamos influenciar outras famílias, ó Padre, aleluia, que o Teu Espírito pode ter essa liberdade de mover, Padre, nossas famílias, para influenciar, para bendecir também outras famílias, porque esta promessa, Pai, é para todos, porque o Senhor disse, Padre, a Abraão, Pai, que todas as famílias seriam bendecidas em eles, e nós outros, ó Padre, temos esta, Padre, oportunidade, Senhor, de levar esta bendição também para outros hogares. Padre Santo e querido, muitas graças, e estenda tuas mãos de poder sobre cada família, que um novo tempo, Senhor Deus, de amor, um novo tempo, Senhor Deus, de afeto, de comunhão, pode se estabelecer, Padre, em cada hogar, para a glória, para o honor desse santo nome. Eu oro e engrandeço a Ti, a ore por todos sempre, e a igreja disse, amém. Dê um aplauso ao Senhor.